Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma estrutura de dados chamada array. O array ele é como se fosse uma variável composta, só que a variável normal, por exemplo, assim, a variável que a gente tem visto até agora, ela só aguenta um valor dentro dela. Se eu quiser colocar outro valor, ela pega aquele valor que tinha antes, exclui, apaga mesmo e coloca um outro valor dentro. No array não. No array eu consigo colocar diversos valores. É uma variável composta nesse sentido, que eu posso colocar vários valores dentro dela, várias informações. Então, aqui dentro eu tenho uma variável que se chama nomes, tá? Então eu tenho diversos nomes aqui dentro dela. Eu tenho o Cássio, o William, o Luan, o Fagner. Só que o que é que acontece, pessoal? Para eu acessar esses diversos valores que tem dentro dela, eu posso acessar ele através do endereço. Digamos assim, eu quero acessar o nome que está dentro desse endereço 0 aqui. Tá vendo esse 0 aqui embaixo de Cássio? Pois é o endereço dele. É como se fosse ali a referência, tá bom? Um índice. Muito utilizado esse nome, índice, né? Então, dentro da variável nomes, a gente quer acessar o valor de índice 0. É o Cássio. Dentro da variável nome, se eu quiser acessar o valor de índice 1, aí é o William. E eu faço isso através do colchetes aqui, olha. Nomes, colchetes, 0. Aí eu acesso a variável ali, Cássio, né? Aqui seria um exemplo de como criar uma variável em JavaScript. Um array. Eu estou criando através do let, né? Números vai ser igual a e abro, fecho colchete. E aí eu tenho os valores 10, 30, 50, 70, 90. São valores inteiros, tá? Então eu estou colocando essa variável, que é semelhante a essa daqui que a gente falou em memória, que ela aceita diversos valores, tá bom? E aqui em cima, eu coloquei aqui no comentário, né? Esses índices aqui, olha, que o índice 0 é o valor 10, o índice 1 é o valor 30, e assim por diante. Outra situação que eu tenho é aqui, olha, se eu quiser acessar esses valores, por exemplo, eu dei um console.log de números, aqui esse array que a gente criou anteriormente. Se eu pegar e der um console log de números, você vai ver que vão aparecer todos os valores que estão dentro do array. Se eu fizer console.log de números de 0, eu só vou pegar o valor 0, no caso o valor de índice 0 é o 10. Se eu fizer a mesma coisa para o números de 1, agora eu vou pegar o número 30, tá? E aqui eu tenho funções que estão relacionadas com array. Por exemplo, se eu quiser colocar um número no final do array, eu uso o push, que é o método push, e aí eu vou colocar esse valor aqui, olha, que está entre parênteses, o 110. Se você for dar um console.log, você vai ver que esse número foi lá para o final do meu array. Se você ver aqui o unshift, ele vai colocar o valor dentro do meu array, esse valor no início, né? Dentro do meu array lá no início. Se eu der um pop, esse método ele é responsável por tirar o último elemento. No caso, como eu inseri por último esse 110, é esse 110 que ele iria sair do meu array. O includes é para saber se existe um elemento. Eu coloco assim, olha, número.includes 10. Eu estou querendo saber se o meu array números ele tem o valor 10. Se tiver o valor 10, ele retorna true. Se não, ele retorna o valor false. Por exemplo, no caso, você vai ver aqui que o includes 2, ele tem que retornar um valor falso, porque não existe esse valor 2 lá no meu array. Números.indexOf. Então, eu quero saber o índice, o valor do índice. Lembra que o array tem índices aqui, olha? Índice 0, 1, 2. Olha, o 50 aqui, olha, eu quero saber um índice de 50. O índice de 50 é o 2, então ele tem que me retornar o 2.
Esses 3 pontinhos aqui, ele é um operador chamado desestruturação. O que é desestruturação? Eu vou tirar todos aqueles números do meu array. Eles vão ser tirados do meu array, tá? Você vai dar uma olhadinha aí, que eu consigo ver a desestruturação. Deixa eu ver aqui, que eu vou te mostrar. Bem aqui. Então eu vou botar esse daqui para rodar, que eu vou mostrar cada um deles, tá? Vou colocar assim, que eu acho que tá. Cadê? Tá bem aqui. Tá. Então vamos lá. Bem aqui, olha. O números, né? Ele vai aparecer bem aqui em cima, olha, o meu vetor. O meu array aqui, olha. Ele aparece todo o array. O número de 1 é o 10, o número de 0 é o 10, o número de 1 é o 30, né? Aí se eu colocar, por exemplo, o push de 110, ele vai inserir o meu array lá no último valor. Então se eu pegar aqui, olha, você vai ver que já vai ter um 110. Cadê? Array de push. Bem aqui, olha. Você vai ver que tá o 110 bem aqui, ó. Se eu colocar on shift, você vai ver que tem um 0 agora. Eu coloco o 0 aqui na frente, porque o shift ele coloca um valor na frente. Se ele perguntar assim, números inclui o 10, aí ele retorna true, porque tem o 10 realmente no meu array. Números inclui o 2, aí ele retorna false, porque não tem. O índice de 50 é o 3, por quê? Porque ele atualmente ele tem o 0, 1, 2, 3. O 50 está aqui, olha, o índice 3. O números, esses 3 pontinhos aqui, olha, lá na linha 28, você vai ver que ele some do array, eles não são mais arrays. Eu desestruturo, eu tiro essa estrutura do array e retorno só os valores que tem lá dentro. Tá ok? Vamos continuar agora falando um pouquinho sobre como eu vou iterar sobre o array, como é que eu vou entrar nesse array aqui e começar a iterar nele. Então, nessa primeira linha, eu vou criar um array. Aí tem 3 nomes aqui, Miles, Peter e Gwen, tá? Aí eu vou colocar dentro do for, aquele for que a gente já conheceu, que ele começa de 0 e ele vai até nomes.length. Quantos valores tem? São 3. Então ele vai de 0 até 2, tá? Por que não é 3, professor? Porque aqui, olha, ele tem que ser menor que 3, então não inclui. Então, o que vai acontecer? Esse i aqui, inicialmente, vai ser 0. Aí, o i de 0, quem é? O nomes de 0, quem é? É o Miles. Depois, o i vai valer 1. Nomes de 1 é Peter. O i vale 2 depois. Nomes de 2 é Gwen. Então, eu vou iterar sobre o meu array. Deixa eu mostrar aqui para ti. Vou botar para rodar e vou mostrar aqui para ti, só um instante. F12. Olha lá, olha. Então ele fala assim: oi Miles, oi Peter e oi Gwen. Então ele está iterando sobre o meu array. Tudo bem? Utilizando o for. Essa daqui, como eu vou falar, é uma forma de eu somar, eu acumular aqueles valores que estão dentro do meu array. O que é que eu vou fazer? Eu tenho esse array goals e eu tenho essa variável soma, que inicialmente vale 0. Eu vou passar por todos os meus goals, como a gente viu, porque o goals de 0 inicialmente vale 3, depois 4, depois 0. Então eu vou somando
todos esses valores com esse soma e vou guardando dentro de soma. Então é como se essa variável soma, ela acumulasse. Ela vai somar 3 com 4, vai dar 7. 7 com 0 vai dar 0. 7 com 2 vai dar 9. Então ele vai somando todos os valores até ele chegar lá no final. No final, aqui nessa última linha, Document Write, ele mostra a soma, que seria a soma dos gols. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que eu não quero tirar a média, eu não quero tirar a soma, eu quero tirar a média. Lembra que a gente acabou de falar que soma é a soma dos gols? Se eu colocar goals.length, é o número total de jogos. É como se fosse os jogos ali os gols em cada jogo. Eu tive, aqui no caso, são 7, 9, 8, são 12. É isso? São 12? É. São 12 gols aqui no total. E quantos jogos foram? Foram 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Eu tenho 6 elementos. Então 12 dividido por 6 é 2.